Oi pessoal, eu sou Nick Morley, sou um PGI 3. Sou residente de medicina interna e vamos voltar no tempo para cerca de uma semana atrás, quando estávamos fazendo pré-hospitalar. Eu estava originalmente agendado para então, mas fui transferido para agora. Então, vamos começar com uma pequena história. Isto é baseado em um caso real de junho de 2022. Então, digamos que você está caminhando pela Mount Avenue em Far Rockaway. Você passou o dia na praia. Você se divertiu muito. É verão. Está lindo lá fora. E você está apenas voltando para o trem A. Para começar a longa jornada de transporte público. Para casa. Deixe-me ver. Como isso acontece? Aí está. Ok, então, na quadra, na condição à sua frente, um SUV preto. Para no meio de uma curva. A janela se abaixa e você ouve 5 tiros em rápida sucessão. A janela se levanta e o SUV vai embora. 2 pessoas estão deitadas na rua. Uma é um jovem segurando o braço esquerdo e gritando que foi baleado. Outra é uma jovem que está segurando o lado direito do peito. A mulher não está falando, mas está acordada e respirando lentamente, embora pareça ansiosa. Então, antes que você possa terminar uma avaliação primária completa, outro carro para e um estranho sai. Acabei de ver o que aconteceu. Vamos levar os 2 para o hospital agora. Apenas coloque-os no meu carro. Outro espectador o interrompe. Precisamos esperar a ambulância, certo? Eles sabem o que estão fazendo. O homem no chão grita que não vai entrar em nenhum carro de polícia hoje e começa a se levantar para ir embora. Então, você se identifica como um médico de emergência e, agora, vamos levantar as mãos. O que você sugere que eles façam? Você vai no veículo particular ou espera pelo serviço de emergência médica? Veículo particular, mãos levantadas. A Jamaica está perto em, 20 minutos. Certo, então, novamente, veículos particulares, mãos levantadas. Certo, EMS. Ok, então parece que a maioria prefere o serviço de emergência médica. Então, esta é a minha palestra, Insights Penetrantes. É uma discussão de artigo baseada em um artigo que encontrei de 2017 que analisa exatamente esse problema. Que de fato sugere que veículos particulares podem ter um benefício de mortalidade em relação ao serviço de emergência médica para traumas penetrantes. Então isso é com agradecimentos à equipe de pequenas palestras dos doutores Beck Ismay Awari, Buck Ridge, Croney, Davila, Dukas e Willis. Ok, então digamos que você diga às pessoas reunidas, vamos esperar pelo serviço de emergência médica, tudo bem? Talvez esta senhora tenha um pneumotórax hipertensivo. Você queira esperar por alguém que tenha uma agulha para descomprimir. Isso vem dos protocolos do serviço de emergência médica sobre como eles abordam e como devem abordar traumas penetrantes, traumas gerais, qualquer tipo de trauma. Número 1, você controla o sangramento externo. Talvez você faça imobilização da coluna se estiver suspeita de uma lesão na coluna. Se você é um técnico de emergência médica, também pode estabilizar fraturas pélvicas instáveis com roupas ou um fixador pélvico. Se você é um paramédico, pode fazer uma descompressão com agulha. Essa é, você sabe, a diferença entre ALS e BLS aqui. ALS, eles podem fazer essa descompressão, BLS não pode. Mas, no geral, a estratégia deles para trauma em geral será pegar e correr, não ficar e brincar. Eles querem levar alguém ao hospital o mais rápido possível por causa do fenômeno conhecido como a hora de ouro para trauma, onde você tem cerca de 1 hora antes que a mortalidade se torne, uma probabilidade muito maior, em trauma penetrante. Então, nesse sentido, você sabe, talvez qualquer veículo que esteja bem ao lado do incidente real seria melhor do que uma ambulância, mesmo sem qualquer tratamento. Então, como o EMS versus veículo particular afeta a mortalidade e lesões penetrantes, é o tipo de questão que anima este estudo a associação do modo de transporte pré-hospitalar com a mortalidade e trauma penetrante. Então, é um grande estudo observacional, retrospectivo de 2017. Vamos nos aprofundar nisso. Então, basicamente, o estudo visava fazer uma análise em nível populacional dos sistemas de saúde urbanos, os 100 sistemas de trauma mais, populosos,
Então, eles basearam isso em pesquisas anteriores que mostraram estudos menores, geralmente 1, 2 ou 3 centros de trauma, que sugeriam que talvez o EMS estivesse associado a taxas de sobrevivência piores do que veículos particulares para trauma penetrante, mesmo sem tratamento. Então, eles queriam ampliar isso. Eles queriam olhar para o maior banco de dados que pudessem encontrar sobre casos de trauma e ver se o modo de transporte da área, ainda estava associado a um benefício de mortalidade para veículos particulares. Então, novamente, como é retrospectivo e observacional, os casos já aconteceram, não há randomização aqui, e não podemos realmente discernir causalidade. Isso será apenas uma associação. Então, a variável independente aqui é o transporte. E eles querem descobrir se é, você sabe, melhor para a ambulância ou isso vai passar por aqui. É melhor fazer isso. Tudo bem? Então, o que eles usaram foi o Banco de Dados Nacional de Trauma. Este é um banco de dados proprietário pertencente ao Colégio Americano de Cirurgiões, que é o maior banco de dados de trauma único. Em existência, eles afirmam. Não tenho certeza se isso está correto, mas é bastante grande. Eles coletaram dados de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Eles analisaram ferimentos por arma de fogo e facadas. A idade tinha que ser maior que 16 anos. Eles analisaram apenas centros de trauma de nível 1 ou 2. Eles não analisaram transferências, o que é importante. Eles também analisaram os 100 centros de trauma mais populosos. E então, os dividiram por quartil para os mais populosos. Eles analisaram as mortes no pronto-socorro e também no hospital. Essa foi a principal medida de resultado. E eles analisaram fatores de confusão como densidade populacional, o tipo de centro de trauma, o score de gravidade da lesão e o score GCS na chegada ao departamento de emergência. Os dados foram analisados usando um teste T e teste Q quadrado. Onde é isso? E isso sou eu apenas olhando todos os dados aqui. Ok, então este é o fluxograma deles para a seleção. Eles tinham inicialmente mais de 2,3 milhões de casos de 869 hospitais. Um número foi excluído com base na idade, mecanismo de lesão, transferência e registros incompletos de mortalidade. E então mais foram excluídos devido ao modo de transporte não ser serviço médico de emergência terrestre ou veículo particular. Acho que é importante mencionar porque eles não analisaram os que chegaram a pé, eles não analisaram o transporte aéreo. Então foram excluídos. Mais 33 mil foram excluídos, porque o centro de trauma não era urbano ou de nível 1 ou 2. E isso nos deixou com um total de 103.029 pacientes de 298 hospitais. Destes, 10.364 morreram. E então, analisamos que tipo de transporte estava associado a essas mortes. Então, se você olhar aqui, pode ver que a mortalidade não ajustada foi menor para o transporte em veículo particular do que para o EMS terrestre. 378 mortes em veículo particular contra 9.986, com um P significativo de menos de 0,001. Isso foi bastante surpreendente para mim e ainda assim, o transporte em veículo particular foi associado a uma taxa de morte não ajustada menor no pronto-socorro, em comparação com o transporte EMS terrestre. Então, olhando superficialmente, isso realmente não faz sentido. O EMS não deveria ser capaz de chegar mais rápido com luzes e sirenes, fornecer tratamento? Mas você sabe. Mesmo com ajustes baseados nos fatores de confusão que eles analisaram, ainda há um benefício significativo na mortalidade tanto para ferimentos por arma de fogo, quanto para ferimentos por faca, no transporte em veículo particular, em comparação com o EMS aqui. Então, vamos pisar no freio um pouco e pensar sobre os pontos negativos deste estudo. Quais são algumas possíveis coisas que poderiam estar influenciando este resultado? Alguém tem algo para sugerir, jogar ideias? Shane? Provavelmente um viés de seleção. Você sabe, se eu estou, dirigindo por aí em um carro, estou, muito mais disposto a provavelmente levar alguém que pode, pular no banco de trás, em vez de alguém que está, sangrando na rua, e assim você tem mais chances de ser escolhido pelo EMS. Absolutamente. Vou assumir, correr. Absolutamente. Exatamente. Alice? Mesmo pensamento? Mais alguém? Outros pensamentos? Não. Ok. Então, número 1, absolutamente viés de seleção. Os autores falam sobre isso.
Então, este é um grande problema ao trabalhar com dados retrospectivos, porque você não consegue randomizar adequadamente. Você não vai conseguir controlar todas as possíveis variáveis que entram ao animal amostra que você está tirando da população-alvo. Então, por exemplo, como você disse, talvez apenas pelo fato da gravidade da lesão, você terá que ir com o EMS. Talvez você já estivesse mais propenso a morrer, com base no fato de estar recebendo transporte do EMS. A maneira de se livrar disso, resolver isso, seria fazer, você sabe, randomização, um RCT. Mas, dadas as considerações éticas para este tipo de estudo, não acho que um IRB vá aprovar isso tão cedo. Ok, número 2. O baixo número em certos subgrupos. Então, como você viu no anterior, houve apenas 39 mortes por ferimento de bala no transporte privado e, você sabe, mesmo que isso seja uma pequena porcentagem do tamanho total do grupo de transporte privado, que era cerca de 17 mil, isso ainda pode distorcer os resultados. Isso ainda pode não ser uma amostra grande o suficiente para capturar com precisão o que realmente está acontecendo entre esses dois. E esta é a situação, você sabe, de Davi e Golias aqui. E então o número 3 é a falta de dados. Então, uma das coisas que eles mencionam no artigo é que não tinham o tempo de viagem para basicamente nenhum desses casos. Portanto, na verdade, não sabemos quanto tempo o IMS ou o veículo particular estava viajando. E isso pode ser um pouco difícil de obter. Então, talvez houvesse uma situação de raiva no trânsito que impediu o EMS de chegar a tempo, ou os veículos particulares. Quando estava usando um veículo particular, talvez fosse tarde e as estradas vazias. Não temos os dados para afirmar isso. Portanto, essas podem ser coisas que ainda estão afetando esses resultados. Mas mesmo com tudo isso dito, o autor ainda afirmou que esse benefício de mortalidade se mantém verdadeiro nas análises de subgrupos dos 100 sistemas de trauma mais populosos dos EWATU. Eles acreditam que o paradigma atual de esperar por uma ambulância para um trauma penetrante, não é o cuidado ideal e representa a necessidade de mudar os protocolos atuais para permitir o transporte por veículo particular a fim de chegar a um centro de trauma de nível 1 ou 2 o mais rápido possível para resultados ótimos. Então, isso me deixou assim. E me fez perguntar, e agora? E isso está acontecendo? Houve alguma mudança? Este é um artigo meio antigo. É de 2017. A resposta curta é não, nada mudou. A campanha de informação pública mais recente sobre trauma penetrante é Pare o Sangramento. Esta foi uma campanha criada pelo Colégio Americano de Cirurgiões, em colaboração com o Exército dos Estados Unidos, baseada nas experiências de basicamente hospitais de campanha no Iraque e no Afeganistão. Foi lançada em 2014 e, você sabe, tem esses 3 passos muito simples. 4 passos simples. Aplicar pressão, aplicar curativo e pressionar. E então, se ainda estiver sangrando, aplicar um torniquete e instruções para aplicar um torniquete. No final disso, sempre ligue para o 911. Ainda assim, acabei de passar ontem na telemetria do FDNI, então verifiquei com eles sobre isso. O protocolo para uma lesão penetrante ainda é recomendar esperar por uma ambulância. Então, a menos que não haja nenhuma prontamente disponível e tudo esteja sobrecarregado. Então, digamos, houve algum tipo de estresse no sistema médico recentemente que, talvez, tenha dificultado conseguir uma ambulância ou, talvez, um monte de outros pacientes infectados estivessem no hospital e meio que mantendo os recursos ocupados. Um tipo de experimento natural, se você quiser. Porque sim. Então, eu acho que o futuro do atendimento pré-hospitalar para traumas penetrantes pode estar no passado. Há este estudo de 2023, que está no Journal of Surgical Resuscitation, que analisou exatamente essa questão. Eles observaram, basicamente, anedoticamente, um aumento no transporte privado para todos os traumas. Durante a pandemia de Covid, por causa da ordem de permanência em casa e por causa da pressão sobre os recursos pré-hospitalares. Eles analisaram o ano antes, da pandemia, como o transporte de e para o hospital e as taxas de mortalidade. E depois, o ano seguinte, o tipo de transporte de ir para o hospital e as taxas de mortalidade também. Então, que efeito eles encontraram? Eles analisaram
11.919 pacientes adultos com trauma. 75,7% deles estavam no grupo pré-pandemia e 24,3% estavam no grupo pós ou durante a pandemia. Como você pode ver, há um pouco de desequilíbrio e eu acho que essa é uma das fraquezas deste artigo, que eles simplesmente não têm números de pacientes comparáveis entre os dois. Dito isso, as taxas de trauma penetrante, como uma proporção desses dois grupos, o trauma penetrante aumentou e o transporte privado também aumentou. Não muito, mas ainda é um aumento significativo, em comparação com antes da pandemia. Os autores descobriram que não houve diferença na mortalidade para todos os traumas nesses dois períodos de tempo. Mesmo que houvesse uma taxa aumentada de trauma penetrante, geralmente mais mortal do que o contuso, e um aumento no transporte terrestre privado para essas coisas. Eles incluíram veículos policiais como transporte privado. Isso foi você sabe, incluído. Eles fizeram no apêndice, eles têm uma análise de subgrupo sobre o transporte policial versus PR como transporte de veículo verdadeiramente privado, e não encontraram diferença significativa entre os dois, então incluíram no grupo de veículos privados. Ok. Então isso não está se movendo, mas tudo bem. Então, suas conclusões, eles descobriram que houve uma tendência para o transporte privado durante a fase de confinamento. No entanto, isso não coincidiu com uma mudança na mortalidade. Houve uma tendência de queda na mortalidade em geral. Acho que isso pode ser atribuído ao número total de pacientes por trauma ser menor durante esse período, porque ninguém estava realmente dirigindo. Mas eles notaram isso mesmo assim. Não foi uma tendência significativa. Acho que isso também é uma evidência de que talvez haja algo aí, que talvez haja uma possibilidade não explorada para o IMS utilizar o transporte privado para tentar melhorar a mortalidade desses pacientes com trauma penetrante em seus protocolos no futuro. E talvez todos nós pudéssemos ir ao hospital assim. Tudo bem. Opiniões? Perguntas?